had sold out to sin. Oh, quando o homem tinha se vendido ao pecado, And when the Son of God came up out of the grave that morning for our justification, e quando o Filho de Deus surgiu do sepulcro aquela manhã para nossa justificação, I think it ought to be a scream across the nations. eu penso que devia haver um grito de lado a lado das nações. We are free from sin and shame. Estamos livres do pecado e vergonha, Freely pardoned by the bonds of Calvary. gratuitamente perdoados pelos vínculos do Calvário. No greater thing could be given to the human race. Nenhuma coisa maior poderia ser dado à raça humana. When man sinned in the Garden of Eden, he crossed a great chasm. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, ele cruzou um grande abismo, Separating himself from the Eternal One. separando-se do Eterno. Man at that time was eternal with God. O homem, naquela época, era eterno com Deus. He had no sickness, sorrow, or death. Ele não tinha enfermidade, tristeza ou morte. Man was not made to die. O homem não foi feito para morrer. Hell was not made for man. O inferno não foi feito para o homem. Hell was created for the devil and his O angels, inferno foi criado para o diabo e seus anjos, and not for mankind, because e não para a humanidade, porque they were created on earth to be sons and daughters of God. eles foram criados na terra para serem filhos e filhas de Deus. But when man sinned and stepped across the boundary line between right and wrong, Mas quando o homem pecou e cruzou a linha divisória que separava o certo e o errado, he separated himself from God, leaving himself no way back. ele se separou de Deus, não deixando para si nenhum caminho de volta. He was totally lost. Ele estava totalmente perdido. He could not come back because he had sinned. Não podia voltar porque tinha pecado. But God, rich in mercy, accepted a substitute. Mas Deus, rico em misericórdia, aceitou um substituto, Because he had said, porque ele tinha dito: the day you eat thereof, that day you die. no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. God's justice and his holiness requires death, E a justiça de Deus e sua santidade requerem morte, because it's his word. porque é a sua palavra. And he must keep his word in order to be God. E ele tem de cumprir a sua palavra para ser Deus. And now the love that he had for the human race, E agora, o amor que ele tinha pela raça humana, and yet had to see them separated from him, e ainda assim teve de vê-los separados de si, and the fellowship that he had with his children in the Garden of Eden, e do companheirismo que tinha com seus filhos no Jardim do Éden. and that heartbroken condition Foi nessa condição a qual o deixou de coração dilacerado, that he's had to be in all that time, because his word said, que ele teve de estar todo esse tempo, porque sua palavra disse: the day you eat thereof, that day you die. no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Then we can rely upon this. Whatever God says is true. Então podemos confiar nisto. O que quer que Deus diga é verdadeiro. It must come to pass. Tem de acontecer. God cannot take his word back. Deus não pode retirar a sua palavra. See? Because he's infinite and he's eternal. Veja, porque ele é infinito e ele é eterno. And his first decision is all-time decision. E sua primeira decisão é a decisão de todo o tempo. He doesn't have to take it back because he learned more about it. Ele não tem de retirá-la por ter aprendido mais acerca dela. He's infinite to begin with. Ele é infinito para começar. And therefore, when God says anything, E, portanto, quando Deus diz alguma coisa, it's perfectly that way. It é perfeitamente dessa maneira. can never be changed because it's the perfect decision. Nunca pode ser mudada, porque é a perfeita decisão. And then the way God acts
upon the subjects that accepts his decision, E então a maneira que Deus age com os súditos que aceitam sua decisão it'll forever act upon every subject that accepts his decision that way. é como sempre agirá com todo súdito que aceita sua decisão dessa maneira. Therefore, if he made a way for a man to be saved, Portanto, se ele preparou uma maneira para o homem ser salvo, the first way he made has ever remained the same way. a primeira maneira que ele preparou sempre permaneceu a mesma maneira. And if God promised healing to the sick upon faith to believe it, E se Deus prometeu cura ao enfermo, baseado em fé para crer nela, it ever remains that way. He cannot take it back. isso sempre permanece dessa maneira. Ele não pode retirar isso. He must ever remain the same way. Está vendo? Ele tem de permanecer sempre da mesma maneira. Now, God accepted a substitute for the man in the Garden of Eden, Agora, Deus aceitou um substituto para o homem no Jardim do Éden, and that was the way of a blood sacrifice. que foi por meio do sacrifício de sangue. Blood had to pay the price, Sangue teve de pagar o preço. and it's forever been the same. E tem sido sempre do mesmo jeito. There has never been any other way or anything else that ever took its place. Nunca houve outra maneira ou alguma outra coisa que tenha tomado o seu lugar. It was blood, the only way that God receives His children back. Foi sangue. A única maneira de Deus receber seus filhos de volta Is by this blood substitute. é por este sangue substituto. No other price can be paid. Nothing else will do. Nenhum outro preço pode ser pago, nada mais servirá. God's first decision is always perfect and it's eternal. A primeira decisão de Deus é sempre perfeita e é eterna. And we know that that's true because God can't lie. E sabemos que isso é verdade porque Deus não pode mentir. And He cannot take His word back. E Ele não pode retirar a sua palavra. Since that time, it's been God's only way Desde aquele tempo, essa tem sido a única maneira de Deus and only place of fellowship with man. e o único lugar de companheirismo com o homem. Now the subject was, Agora, o súdito era... now the word death means separation. Agora, a palavra morte significa separação. When we die this way, it does not mean, Quando morremos desta maneira, não significa... our physical death does not mean that we are dead. Nossa morte física não significa que estamos mortos. Jesus said, he that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Whosoever liveth and believeth on me shall never die. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Now that death speaking of there Agora, essa morte da qual está falando aí is separation from the presence of God. é separação da presença de Deus. But the physical death that we have to go through here, yet it is not death. Mas a morte física pela qual temos de passar aqui, ainda assim não é morte. We're still in the presence of God. Ainda estamos na presença de Deus. We move from this place to a closer place with Him Nós nos mudamos deste lugar para um lugar mais perto dele, in His em presence. sua presença. It isn't the death that we call death, what we call it here. Não é a morte que chamamos morte, que chamamos aqui. Remember, He said to the girl that was died, Jairus' daughter, Lembre-se, ele disse à menina que tinha morrido, a filha de Jairo, she is not dead but sleepeth. ela não está morta, mas dorme. And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. E riram-se dele, ele sabendo que ela estava morta. That's their terms, she was dead. Esse foi o termo deles, ela estava morta. But Jesus said she sleepeth, Mas Jesus disse, ela dorme. and He went and wakened her, and she came back to life. E ele foi e a despertou e ela voltou à vida.